Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5. Lembrando, meu irmão, que nós estamos com um pequeno atraso proposital. Semana passada eu deixei aqui 16 vídeos referente aos 16 capítulos de Marcos e percebi que ficou pesado para os irmãos assistirem um só dia. Portanto, eu fiz questão de ir mais devagar no Evangelho de Lucas, só que agora eu estou pedindo você para dar uma acelerada, porque sábado nós vamos chegar juntos até o capítulo de número 12, ok? Então hoje o capítulo 5, e de hoje até sábado nós vamos chegar juntos ao capítulo de número 12. Mantenha a sua leitura em dia e os vídeos serão postados aqui também de maneira sequencial. Olhando aqui, meus irmãos, para o capítulo 5, nós temos alguns contrastes interessantes. A pesca maravilhosa, que é antecedida pela noite da frustração. Os discípulos pescaram a noite inteira, ali Pedro, Tiago e João, pescaram como pescadores profissionais, com toda a experiência, com todo o esforço, com toda a técnica, e não conseguiram absolutamente nada. Não há, meu irmão, nenhum cenário pior para um pescador profissional. A família deles dependia desse sustento, a empresa deles dependia desse sustento. Eles eram empreendedores, pescavam peixes, precisavam desse produto e não pegaram absolutamente nada. Mas ali, naquele dia que eles estavam lavando a rede para preparar-se para uma nova jornada, talvez sem esperança, tristes, porque quem não pegou nada hoje começa a pensar que na próxima jornada vai ser o mesmo resultado. No entanto, naquele dia Jesus os surpreende. Ele pega o barco emprestado, o barco é afastado, enquanto eles estão preparando ali as redes, lavando as redes. Jesus vai pregando às multidões, Pedro e seus amigos ouvem, e depois Jesus diz: olha, lancem as redes ao mar. E Pedro diz: Senhor, nós não pegamos nada, mas pela tua palavra lançaremos as redes. Pedro, ele creu no que Jesus pregou, ele creu na palavra de Jesus, ele resolveu obedecer aquilo que Jesus havia dito. E o que aconteceu, irmãos, é que a palavra de Jesus trouxe mais peixes do que todo o esforço humano. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, que obedecer produz muito mais frutos do que a sua própria determinação. Não quer dizer que a sua determinação não possa produzir algo, até produz, mas a palavra de Jesus e andar em obediência à palavra de Jesus, meus irmãos, nos coloca num cenário inimaginável. Aqueles homens fizeram a maior de todas as pescas, as redes se rompiam, os 2 barcos quase afundaram, e mais, eles receberam da boca de Jesus um convite maravilhoso. Jesus diz: vocês estão espantados com esses peixes? Doravante vocês serão pescadores de homens. E o texto termina de uma maneira linda, este bloco, dizendo que eles, arrastando os barcos e as redes, deixaram na praia e seguiram Jesus. Não há, meu irmão, projeto que vale mais a pena do que obedecer ao Senhor Jesus e segui-lo como discípulo. Se há algo na sua vida que atrapalha você ser discípulo de Jesus, você precisa abandonar isso e seguir a Jesus. Não há desculpa para não sermos discípulos, meus irmãos. Pedro e seus amigos abandonaram a empresa no auge, no momento de maior pico de lucro, eles abandonaram e seguiram o Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, acredite que muito mais vale a palavra do Senhor Jesus e obedecê-la do que todo o seu sacrifício, todo o seu esforço, toda a sua técnica, toda a sua experiência, porque a palavra de Deus pode fazer o impossível acontecer. Isso é demonstrado aqui nesse texto ainda na cura do leproso. O leproso era considerado um morto-vivo, uma pessoa que vivia isolada da sociedade. Ela tinha várias regras, não podia pentear o cabelo, se chegasse perto de alguém precisava levantar a mão, cobrir o rosto e gritar: sou leproso, afaste-se de mim, sou leproso. Se aproximasse muito, as pessoas tinham direito de apedrejá-lo. E vamos lembrar que há uma conexão da doença, dessa enfermidade, lepra, com o pecado. Assim como o pecado ele destrói a integridade do ser, assim também a lepra, ela destruía o corpo. Assim como o pecado nos afasta de Deus, a lepra produzia também isolamento. E assim também, meu irmão, como a lepra era uma doença sem cura, assim também o pecado, ele não possuía uma cura, apenas uma cura miraculosa poderia acontecer, e Jesus é essa cura. Jesus é a solução para o problema insolucionável do homem, que é o pecado. Jesus veio para poder fazer o que ele fez aqui em todos nós, porque todos nós, aos olhos de Deus, espiritualmente, éramos leprosos, mas Jesus veio para nos salvar, e não só nos salvar, irmãos, não só nos oferecer a cura. Ele queria muito mais que isso, porque ele não só cura o leproso, mas o texto diz que ele toca o leproso. E a santidade de Jesus tira a lepra daquele homem, meu irmão. Jesus não fica impuro, mas a sua santidade expulsa a lepra daquele homem. Irmãos, Jesus é aquele que dá solução a problemas que não têm solução. Assim como Pedro percebeu que Jesus era diferente, ele disse, quando pescou tantos peixes, ele falou: é impossível, esse homem não é comum, ele não é como nós, afaste-se de mim porque eu sou pecador.
E Jesus diz: eu não quero me afastar de você. Eu quero você perto de mim. Vem e me segue, você vai ser pescador de homens. Assim como ele tocou no leproso dizendo: olha, não precisa ficar com medo. Eu vim para poder curar. Eu vim para poder tocar. Eu vim para poder demonstrar amor. Jesus é aquele, meu irmão, que contempla a fé. Nós temos aqui nesse texto ainda uma cena maravilhosa, um homem paralítico que não conseguia ter acesso a Jesus, afinal de contas a casa estava cheia, inclusive de pessoas que queriam colocar Jesus à prova, mas aqueles homens, verdadeiros amigos, porque queriam aproximar o seu amigo inválido, aquele amigo que estava impossibilitado de andar, eles queriam levar esse amigo a todo custo até Jesus, e eles arriscaram ficar com esse amigo, subiram no telhado carregando o leito desse homem, descobriram o telhado, e desceram aquele homem até Jesus. Preste atenção, meu irmão, você não vê Jesus chamando atenção pelas coisas materiais, porque afinal de contas eles estavam depredando aquela casa, aquele telhado seria reconstruído. Jesus entendia aquela ação dos amigos, que demonstrava que o amigo valia qualquer esforço. Se você tem alguém, meu irmão, que tenta aproximar você de Jesus a qualquer custo, valorize essa amizade, porque os verdadeiros amigos são aqueles que tentam nos aproximar de Deus, e os falsos amigos são aqueles que tentam nos colocar de fora. Os falsos amigos são aqueles que tentam nos afastar do Senhor, do caminho do Senhor. Mas esses homens levaram até Jesus, e Jesus, vendo aqueles homens, se compadeceu, olhou para aquele homem e falou: seus pecados estão perdoados. Mas os que estavam ali, os fariseus, atrapalhando as pessoas a terem acesso a Jesus, porque estavam ali ocupando espaço, querendo pegar Jesus, testar, avaliá-lo, pegá-lo em alguma palavra, disseram: quem é esse que perdoa o pecado? Jesus perguntou então: o que vocês estão maquinando aí no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão seus pecados, que qualquer um pode dizer, ou levanta e anda? Meu irmão, falar para alguém que os pecados estão perdoados, qualquer um diz, mas Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu vou fazer o mais difícil. Levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem passou a caminhar. Jesus tirou aquele homem do estado de estagnação. Jesus devolveu aquele homem a mobilidade. Jesus, irmãos, nesse capítulo, ele é apontado como aquele que traz a cura, traz mobilidade, tira pessoas de um estado que aparentemente era definitivo. Foi assim com o leproso, que foi inserido novamente na sociedade. Jesus disse: vai e se mostra ao sacerdote e volta, para que sirva de testemunho para o povo, que quem validava o ingresso novamente do leproso era o sacerdote, que avaliava: está curado, pode voltar para a vida social. Jesus aqui devolve esse homem a mobilidade. Jesus também tira Mateus, que era o cobrador de impostos, também conhecido como Levi, daquele cargo que para muitos não tinha solução. Para aquela sociedade, um homem que trabalhava de publicano, ele havia perdido qualquer possibilidade de salvação, era um corrupto. E por serem tão odiados, eles acabavam cobrando impostos a mais. E Jesus vem dizer para aquele homem publicano: segue-me. Isso revolta os fariseus, que se reúnem para chamar Jesus de amigo de publicanos e pecadores. E Mateus faz questão de fazer um banquete e convidar todos os seus amigos publicanos para que eles também experimentassem a graça que ele experimentou. E Jesus responde aos fariseus dizendo: olha, não fica preocupado não, vocês não têm doença. É claro que Jesus está sendo irônico, mas eu vim para os doentes. Essa turma aqui toda reconhece que é pecador mesmo, que precisa de perdão. Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Vocês fiquem com a sua justiça. E olha só, meu irmão, Jesus, neste capítulo de número 5, ele ainda vem falar sobre a questão do jejum. Perguntaram para ele ali sobre o jejum, ele falou: não dá para jejuar enquanto está presente o noivo. A vinda do reino é um motivo de celebração. E Jesus estava demonstrando o que era o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é dar um propósito maior para o homem do que o financeiro. É chamá-lo para seguir o reino, como ele chamou seus discípulos. É dizer para o leproso, é tocar no leproso e dizer para ele: olha, você pode ter esperança, há solução para o seu problema. O reino de Deus é dizer para um aleijado que a sua situação de paralisia seria resolvida. O reino de Deus, meus irmãos, é também dizer para um homem que fez más escolhas na vida, dizer: sua vida pode ser consertada, você pode agora dar um novo propósito à sua vida, você pode ser agora um discípulo de Jesus. Ele deixa tudo, Mateus deixa tudo e segue Jesus. E Jesus diz: isso é motivo para celebrar. Mas, preste atenção, não dá para compreender isso tendo uma mente voltada para a lei. Todo mundo que acha, meu irmão, que vai para o céu, que vai chegar, que vai entrar no reino de Deus, por causa do seu desempenho, ele não consegue compreender a graça. É por isso que Jesus disse o seguinte: não se coloca o remendo da graça no pano da lei. Não dá para pôr remendo novo em roupa velha, porque o remendo novo é mais forte,
rasga a roupa velha. Não dá para pôr vinho novo em odre velho, rompe-se o odre. Então ele diz, coloca-se vinho novo em odre novos. É nova mentalidade, meu irmão. Para viver a graça, é preciso que a gente entenda o que a Bíblia propõe. Que a lei, nós não estamos mais debaixo dela, porque Jesus cumpriu toda a lei. Agora nós experimentamos a graça de Deus. Não há mais espaço, meu irmão, para o seu mérito, não há espaço para o seu desempenho, para a sua performance. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você, meu irmão, é um pecador, você depende da graça de Deus e só reconhecendo isso, você vai ser um ordem capaz de experimentar o ser cheio dessa graça, o ser preenchido com essa graça. Que Deus possa te abençoar, meu irmão, que você possa ser edificado por esse capítulo da palavra do Senhor e até daqui a pouquinho para mais um capítulo das Escrituras.